hoje, se você quer montar uma loja, a recomendação é vamos se profissionalizar, vamos avançar, entender mais de controle financeiro, entender um pouco mais de Excel, para você manter esses números do seu negócio organizados. Para quê? Para fazer uma empresa para durar. Seja bem-vindo a mais um podcast Viver de Loja. Eu sou o Felipe Leão. Eu sou o Júnior Martins. E hoje o nosso tema é como montar uma loja de roupas física. A pandemia está indo embora, muita gente já retomando aquele sonho de montar a loja de roupas física. Eu já abri algumas lojas de roupa física e hoje o tema vai ser esse. Se você está pensando nisso, fica com a gente aqui que a gente vai bater um papo bem longo sobre isso aí. É isso aí, Felipe. E é exatamente isso, né? Quando decidi abrir um ponto físico, a gente passou por essa transformação da pandemia, né? Você tocou já no ponto aí que eu ia trazer mesmo. A gente iniciou essa pandemia, o pessoal saindo do ponto físico para o mundo online, descobrindo, na verdade, o mundo online, né? E agora, depois de quase 2 anos, o mercado está aí dando a tendência que vai reabrir novamente, as pessoas já estão se perguntando, será que é um bom momento para abrir um negócio físico ou não, né? Como que eu tomo essa decisão? Beleza, vamos lá então sedimentar essa segurança para você abrir ou de repente você pensar melhor e decidir por continuar na iniciativa do jeito que você já está. A gente sabe que o pessoal que segue a gente tem ali o perfil de ou tá vendendo como autônomo, sacoleiro, né, indo até a casa das pessoas, mandando a mercadoria para a casa das pessoas, ou às vezes é vendedor porta a porta, que visita empresas, né, escolas e tal, ou vende online, pelo WhatsApp, Instagram, e um percentual da turma que segue a gente já tem loja física também. Muita gente montou loja pelo conteúdo do canal, né? Afinal de contas já são 6 anos aí falando desse tema. Fantástico. Então já teve gente aí que mandou pra gente, né? Muitas pessoas que abriram loja a partir do conteúdo da gente. E nesse podcast a ideia é que você então fique mais seguro para tomar essa decisão sobre o momento, sobre o que é preciso, quais são os passos para abrir essa loja física. Isso, e é bom analisar realmente se é o momento ou não de estar abrindo essa loja física, né? Porque principalmente igual você falou, se ele já vem dessa jornada de sacoleiro, de vendedor autônomo, se ele vai dar esse passo, né, para dar essa escalada no negócio dele, a visão que ele precisa ter é outra. Ele precisa já entender um pouquinho mais, por exemplo, de finanças, né? Ele precisa ter ali mais as continhas dele realmente na ponta do papel. Organizadas, né? Bem organizadas. Gente, o mercado está competitivo, né? Então, não adianta você montar uma loja para você manter a organização dela no papel. Isso já foi, né? Então, hoje, se você quer montar uma loja, a recomendação é vamos se profissionalizar. Vamos avançar, entender mais de controle financeiro, entender um pouco mais de Excel, para você manter esses números do seu negócio organizados. Para quê? Para fazer uma empresa para durar. Não ser uma empresa que vai ter uma curta jornada de existência, mas sim uma longa jornada de existência. Então, para isso, deve existir a preparação, né? E a gente está até fazendo algumas lives no canal, no dia de quarta-feira, para mostrar um pouco sobre isso, essa organização financeira que é importante ter no negócio. E essa organização financeira, eu acredito que não seja só papel de um negócio físico, né? Se bem que todos são físicos, né? Só que você usa a internet para vender online. Então, assim, essa organização financeira tem que ser a base. Nós já falamos isso em um podcast, né, aqui, falando sobre como se organizar financeiramente. Então, esse é um ponto que não pode faltar. Total. Né? Mas, assim, a pessoa está vendendo hoje como sacoleira, como um vendedor autônomo, né? Ele está despertando esse interesse e eu acredito que agora possa ser um momento legal já de começar a visualizar isso, né? De montar um negócio físico, né? Montar ali a sua loja, e eu acredito que isso é um grande sonho de várias pessoas, né? Pois é, porque a loja física ela possibilita o quê? Ela possibilita às vezes uma conveniência maior para a sua jornada em vendas, né? Em vez de você ter que ficar visitando as pessoas terem que visitar de repente a sua casa, você vai ter um espaço próprio para o comércio de roupas. Esse é um ponto. O outro ponto de vantagem é que você vai ter ali
um fluxo de pessoas, de eventuais pessoas, dependendo do local que você está escolhendo o seu ponto, que vai também trazer ali um certo volume de vendas para o seu negócio, né? Então a questão do ponto é algo muito importante que a gente vai falar aqui, né? Que é que quando você abre uma loja nova numa cidade, capital ou interior, né? Num bairro, no setor de uma capital ou no interior, você vai aproveitar o fluxo que já existe ali no comércio local. Então isso acelera os seus resultados, né? E aí você precisa fazer a análise se o ponto faz sentido para essa aceleração que vai ser entregue ali na sua região, que às vezes faz, às vezes não faz, né? Às vezes você pode ter um ponto caro que não entrega ali um volume de pessoas necessários que a conta não fecha. E aí você vai ter que investir muito no online para gerar um movimento para essa loja, e aí termina não fazendo sentido estar ali naquele ponto, é melhor você estar num ponto mais afastado. Ou se é um ponto que vai fazer sentido, né, que vai trazer ali um volume bacana de clientes, e aí o aluguel vai ser algo que você vai pagar tranquilo. Então, se eu hoje estou trabalhando em Sacolê, estou tranquilo, já estou vendendo bem, já formei minha clientela, por que eu tomaria a decisão de abrir um negócio, uma loja? Legal. E será que esse é o momento de eu abrir, ou qual é o melhor momento? O que você entende? Eu acho que o melhor momento é quando você está capitalizado para fazer essa iniciativa, né? Você tem ali o recurso para investir o necessário para montar uma loja que atenda a sua expectativa, né? Quanto é que você quer vender, quanto é que você quer lucrar com esse negócio, você está capitalizado já para isso, um bom momento, é o que é mais recomendável, né? E quanto ao momento do comércio, final de ano é muito bom. Eu abri uma loja, a primeira loja que eu abri em novembro, então foi muito bom que você pega o fluxo de final de ano, você dá uma vendida boa ali, e aí depois você tá mais tranquilo, né? Se você abre uma loja em janeiro, fevereiro, março, são meses mais desafiadores para o comércio. Em geral, tem lugares turísticos que não, que aí o pessoal é aí que tem mais movimento mesmo, então tem que analisar região por região. Depende do segmento, né, que vai depende atuar. do segmento, do local, do ponto, né? Por exemplo, se pensar uma loja lá em Salvador, naquela região da Barra lá, que é super movimentado, às vezes faz mais sentido você abrir até em janeiro, fevereiro, que é onde vai estar mais turista, onde vai ter mais turista, do que, enfim, em outros meses. E aí seria a moda praia, né? Moda praia ou não. Às vezes até roupa comum vende também, né? Porque o pessoal está passando, aí precisa de uma coisa, precisa de outra coisa, né? E termina comprando também. Então, mas o final do ano é sagrado por conta de 13º, né? E o pessoal está com um dinheiro a mais ali, então termina que ajuda a fazer as vendas também por conta das festas de final de ano, amigo secreto, essas coisas todas que movimentam o comércio. E ela investe e muito provável, se for uma loja organizada ali, pensando até em lançamento, a visibilidade dela, ela consegue recuperar esse investimento de forma mais rápida, né? Exato. Agora em abril ali, já está chegando maio, então que é Dia das Mães, também é uma data boa de vendas, né? Então também não precisa esperar só abrir no final do ano, né? Junho também é bom, Dia dos Namorados e tal. Então tem várias datas que são legais para você estar iniciando o seu negócio. E lembrar também que do momento que você decide abrir até você abrir, existe um tempo ali de organizar as coisas, então realmente escolher o ponto, definir o ponto, realmente fazer ali a instalação dos equipamentos, araras, cabides e tudo mais, né? Comprar o estoque, colocar lá, organizar e, claro, fazer a grande inauguração para começar a ter umas vendas. Então, assim, antes da gente então falar de investimento, e essa parte da organização, eu acredito que o primeiro passo, já que decidiu abrir a loja física, é escolher o ponto. É ter essa visão do ponto, né? Como você escolheria um ponto, quais são as suas dicas ali? Vamos lá. Em setembro eu decidi que ia abrir minha loja. Eu consegui abrir ela no meio de novembro. Então, olha, levou 2 meses, né? Praticamente 20 dias a 30 foi para escolher o ponto, né? Então, esse momento de escolher o ponto é muito, muito importante, né? Porque você corre o risco de errar, como eu já errei também na segunda loja que eu abri, de pegar um ponto que às vezes pode ser muito caro para o seu negócio. E você pode correr o risco também de pegar um ponto que seja muito pequeno para o seu negócio. Então, assim, é melhor você errar por um ponto menor,
que você dimensionou pequeno, e que aí vai ficar aquele movimento intenso ali, e aí você vai ter que dar um jeito de exibir mais roupa e se virar ali, do que você pegar um ponto maior que vai ficar um pouco vazio e que aí você vai estar arriscando um pouco mais um custo fixo, né? Eu quando eu abri a minha primeira loja, o ponto era 2.500, como eu fiz uma reforma para adaptar esse ponto, o dono me deu um desconto por 2 anos de R$1.000 por mês, né? 24 mil ele abateu da reforma que eu fiz no aluguel, então tudo é negociação, né? E aí ficou só 1.500 para eu pagar por mês por 24 meses. Isso me ajudou muito a ter esse aluguel barato, era um ponto bem localizado, inicialmente de 60 metros quadrados, que é o que a gente fez ali na frente, com mais um pedacinho da garagem ali, que era uma casa antes, que a gente fez o galpãozinho na frente. E o interessante é que o lote possibilitava ainda aumentar um pouquinho. Então, depois de 1 ano e meio, 2 anos de loja, eu consegui aumentar ainda, e aí o ponto ficou ainda maior. Então, existem essas possibilidades, né? Mas a minha recomendação é, pegue um ponto menor. Porque depois, na minha segunda loja, eu errei, porque eu peguei um ponto, eu falei, vai ser igual a primeira, vai estourar também e tudo mais. Na mesma cidade interior pequena, que na época tinha 70 mil habitantes, né? Não é tão pequena assim, mas eu fui montar uma loja num segundo bairro, que não era mais no centro. E aí aluguei um lugar que era R$3.500. Um espação lá, já tinha para eu crescer, né? Eu já estava prevendo isso, que uma hora eu ia crescer. Só que eu não tinha estoque para encher esse ponto grande. E ficou uma coisa meio estranha, as pessoas entravam e não era bonita a loja, era vazia, né? E aquele aluguel caro, terminava porque eu não vendia o suficiente para pagar aquele aluguel. Deu 4, 5 meses eu fechei a loja, né? E depois abri a terceira alguns meses depois. Mas, então, você vê, o ponto define até a continuidade da loja. Então é muito importante você definir, né? É um ponto que primeiro você vai conseguir encher de roupa, né? Então, se for um ponto que vai ficar muito vazio e sem roupa lá, vai acontecer que você vai vender pouco, porque e não o suficiente para cobrir aquele ponto. Tem uma continha que eu gosto de recomendar, que é o seguinte: quanto você quer vender, né? Você quer vender 20 mil por mês? Procura um ponto que é até no máximo 2 mil por mês. Você quer vender 40 mil por mês? Procura um ponto que é no máximo 4 mil por mês. O melhor dos mundos, então a gente está falando de 10%, né? O aluguel representa 10%. O melhor do mundo é que fosse até menos, que você encontrasse um ponto que fosse 5% o aluguel, né? É bem difícil de achar, se você fizer uma busca, de repente você encontra, né? Por quê? Para sobrar, quanto mais barato você paga no ponto, mais sobra para você investir em outras iniciativas de marketing. Se você já ocupar os 10%, talvez sobre uns 2, 3% do seu faturamento para você investir em marketing. Se você arrumar um ponto de 5%, aí você pode investir 5% do seu faturamento em marketing com tranquilidade, né? Assim, uma hipótese, né? Falando de varejo, e aí você engata bem a sua estratégia. Fora que o custo fixo é sempre o menor possível, porque o custo fixo, que é aluguel, energia, da equipe ou outras questões que são fixas, que não variam de acordo com o que você vende, é bom ser o mais econômico possível. Por quê? Porque se tiver um alto e baixo, muito alto no comércio, né, uma sazonalidade ali, uma eventual crise ou pandemia, como foi a gente passou aqui agora, você está um pouco mais seguro, né? Mas é claro que se você ficar pensando também em crise, pandemia o tempo todo, você não faz nada, né? Então, assim, você tem que ir enfrentar mesmo os seus medos, né? Que o medo só sai da frente com a ação e começar. E aí, a dica é, Felipe, estou em dúvida, tenho 2 pontos ali, um é 1.500, 20 metros quadrados, pequenininho, né? Mas bem localizado. O outro é 3.000, já é 50 metros quadrados, né? A minha pergunta é, você tem o estoque para encher esse de tamanho maior? Se tem, pode ser uma boa. Se não tem, a minha recomendação, e até se tem, é você pensar se não faz mais sentido você começar a sua primeira loja no ponto menor. É muito mais gostoso você começar um negócio menor e ver ele um sucesso, que você, caramba, devia ter pego um ponto maior, olha só como tem gente que está querendo comprar as roupas que eu trago. Do que você às vezes ir para um negócio maior e às vezes vender a mesma coisa,
né? E você ficar, pô, não está fechando tanta conta. O seu custo fixo deu um aumentado porque o aluguel... Deu aumentado. Então é isso. Primeira coisa que você tem que olhar é quanto eu quero vender, né? 10 mil, 20 mil, porque o que vai te possibilitar vender isso não é só o ponto, é o quanto você tem de estoque também. Que aí entra a conta que você tem que fazer, no caso de uma loja física, que é a conta da cobertura de estoque. Né? Não sei se a gente ia falar disso um pouquinho mais na frente, mas já estou... Não, mas é bom falar da cobertura porque ela influencia no quanto a gente quer ganhar. Né? Ela vai influenciar diretamente na renda que a gente precisa. Porque assim, pessoal, quando você vai montar uma loja, você quer vender 20 mil. Se você colocar 20 mil de estoque ali, a chance de você encontrar compradores para todas aquelas peças, acabar o mês, você receber o dinheiro de todas aquelas peças e no começo do mês comprar de novo, repor seu estoque inteiro e vender no próximo mês todo aquele estoque de novo, ela é muito pequena. Tá? Por quê? Porque as pessoas, quando o seu estoque vai diminuindo, elas começam a não encontrar mais aquilo que elas querem comprar. Né? Você começa a ter calça jeans, digamos, só tamanho, sei lá, de um tamanho... Saiu muito saiu 40, 42, 44 e só tem as 38, 36 lá, uma hipótese, né? Pode ser o inverso também. Aí você só tem 38, 36 e o pessoal da sociedade de repente descobriu que ele consome muito mais o 40, 42. Então assim, vai ter uma hora que vai começar a vir cliente que não quer aquilo que tem, né? E isso é normal, não tem nada de errado. Então o que o comerciante descobriu, né, há um bom tempo atrás, que ele precisava ter um estoque não igual ao que ele quer vender no mês, mas pelo menos 2 vezes o que ele quer vender no mês. Porque assim ele dá uma fartura ali de opções, né? Um pouco mais de oferta. E aí o estoque, digamos assim, você quer vender 20 mil, você tem 40 mil disponível para o seu cliente. Ele vai consumindo, vendeu 20 mil, opa, já tem só 20 mil agora, né? Mas está no final do mês, aí você recomprou. Aí começou o outro mês com 40 mil também. Então o ideal é que todo mês comece pelo menos com uma cobertura de estoque, que a gente chama. Ou seja, com 2 vezes o estoque que você quer vender naquele mês. Comecinho do mês, né, antes do dia 5, você tem que estar ali coberto. Né, com 2 vezes o que você quer vender, porque isso vai te possibilitar um dia 5, dia 6, dia 7, que são dias bons, porque o pessoal começa a receber salário até dia 10, 15. Ali uma fase, uns dias bons de venda, porque você está com o estoque com bastante opção. Tá? Então é disso que a gente fala. E aí, então Felipe, quer dizer que para vender 20 mil por mês eu vou ter que ter 40 mil de estoque? Sim, a preço de venda sim. Se a gente for olhar preço de compra, pode ser que isso seja 20 mil, se você está duplicando o preço na hora de vender as peças em geral. Ou até 16 mil, se você está multiplicando por 2,5 vezes a peça quando você compra. Né? Ou até na terceira loja que eu comprei, eu precifiquei em geral em 3 vezes o preço que eu estava comprando. Então eu vendia nessa loja que foi uma loja menor, que é uma loja que foi até num container. No primeiro mês a gente vendeu 30 mil, foi uma novidade e tal, mas a gente manteve uma média ali de uns 15 mil de vendas. E então essa loja, como eu precificava em 3 vezes, o estoque que eu mantinha nela lá era mais ou menos uns 30 mil a preço de venda, 30, 35 mil, às vezes 40. E isso quer dizer, significava uns 15 mil a preço de custo, e eu multiplicava por 3 dava 45, às vezes era 10, multiplicava por 3 dava 30, então entre 10 e 15 mil era o estoque que eu mantinha lá a preço de custo. Essa cobertura de estoque é o famoso estoque de segurança, né? Uhum. A cobertura de estoque é aquele tempo que a sua mercadoria passa na sua loja. Se você tem lá, você vende calça, quanto tempo essa calça fica ali no seu estoque até ser vendida? De início é legal a gente ter essa média de cobertura de estoque, né, pensando em 2 vezes a quantidade para a gente trabalhar tranquilo, mas isso com o tempo, com o estudo mensal, a gente vai entendendo como que o nosso negócio funciona. Uhum. Né? Então ali você vai ter a média diária de vendas que você faz e no final você pode calcular essa cobertura de estoque para ter um estoque mais ajustado ao seu negócio, né? Isso. Você pode mexer nesse número também, mas é uma base, né? Uhum. Então, por exemplo, quero vender 20 mil, 40 mil a preço de venda de cobertura de estoque, né? É uma base. Aí o que acontece? Você vendeu 30 mil, né? Você deu cobertura de 40 e vendeu 30. O que isso significa para os padrões do comércio? Que se você tivesse um estoque um pouquinho maior, talvez você tinha vendido até mais. Então, o ideal era você dar mais uma cobertura. Agora, se você tem 40 mil e você não vendeu nem os 20,
né? Você vendeu 10, por exemplo, quer dizer, você terminou dando uma cobertura sem querer, querendo, de 4 vezes o que você vendeu. A sua capacidade, né? O que acontece? Às vezes aquele ponto não está pulsando tanto, né? E talvez falte investimento em marketing, falta investimento em divulgação, para você conseguir fazer esse número virar. Então vamos voltar lá no ponto, na escolha do ponto. Eu acho que a grande característica que as pessoas procuram num ponto, primeiro, é a visibilidade. Se o ponto está numa rua movimentada, né? Então essa é a principal característica que todo mundo vislumbra, né? Ou está dentro de um shopping, ou está dentro de uma rua, por exemplo, igual aqui em Goiânia, 44, movimentadíssima, né? Esse é um ponto, mas só que antes disso a pessoa precisa entender como que o negócio ele vai funcionar, que é o que você trouxe. Com quanto de estoque você tem capacidade de iniciar, né, para escolher o tamanho. E aí você falou, a loja pode ser grande e o seu estoque pequeno para aquela loja. Então vai dar aquela sensação de vazio na loja. É ruim. E no contraponto também pode ser o quê? Você tem muito estoque e a loja pequena, vai dar aquela sensação de aperto. Você precisa também pensar na comodidade do cliente quando chegar ali, se ele está confortável ou não. Então, às vezes, você pega uma sala muito pequena, se você tem capacidade de encher ela, mas de forma desorganizada, vai ser ruim também. Então, esse ponto você precisa ter desenhado já uma prévia, né, de como seria a sua loja e qual a capacidade que você tem de estoque para estar trabalhando. Exato. Não é só a visibilidade, né? Total. Você tem que pegar e fazer um desenhozinho no papel da sua loja, né? Se você está vendo ali algum ponto, pega o ponto que você está olhando, analisando, tá? E pode ligar à vontade para os pontos que estão aí para alugar e pedir as informações, o pessoal dá, tá? Não precisa você ter nenhum compromisso para estar ligando, não. Liga lá, descobre, pergunta assim, qual que é o valor, primeiro, qual que é o tamanho do ponto, né? Quantos metros quadrados tem e qual que é o valor do aluguel, tá? Que é a pedida, né? Além do valor do aluguel, pergunta se tem alguma outra taxa, tipo uma taxa de condomínio, se tem alguma taxa de IPTU, alguma outra coisa assim, né? É bom saber também, para você fazer sua conta. E quando você pedir a metragem do ponto, pergunta assim, ele é quanto de frente, né? De frente para a rua, e quanto de frente fundo, né? Por quê? Digamos que o ponto seja de 30 metros quadrados. E quanto ele é de frente? Ele é 3 metros de frente. Então, se ele é 3 metros de frente, ele tem que dar 30 metros quadrados, 3 vezes 10 para dar 30. Então, 3 de frente e 10 de frente fundo, ou seja, de lateral ali do ponto, né, vai ter 10. Então, você começa a poder desenhar no papel um ponto ali, 3 metros de frente, 10 metros de comprimento. E aí você começa a desenhar para ver o que cabe dentro desse ponto, né? De repente tem um banheirinho lá também, você tem que descontar o banheiro, né? O ponto pode ser em L, pode ter vários tipos de desenho também, né? Em geral é assim mais retangular, mas você tem que ver o que é lá e desenhar. E aí você desenha numa folha de papel e aí depois você começa a desenhar as araras. Então tem uma arara aqui atrás de mim, que está ouvindo só não vai ver, mas ela tem mais ou menos 50 centímetros de largura, né? Que é mais ou menos o tamanho do cabide também, e ela tem 1,30 de comprimento, tá? Então essa arara é só de um andar, porque tem arara que tem 2 andares, né? Tem a arara que é suástica, que ela é mais redondinha, assim, quadradinha, e essa aqui ela é mais comprida, então ela é 1,30 por 50 centímetros, né? Tem empresas aqui de Goiânia especialistas de vender esse tipo de coisa, né? Se você quiser dar uma olhada para entender o que há disponível no mercado em termos de móveis para loja, araras para loja. Tem arara que é móvel, tem arara que é pregada na parede, mas é interessante você investigar isso antes até de alugar o seu ponto. Por quê? Porque assim você começa... o pessoal aluga lá, vende araras de 1 metro por 50 centímetros, ou de 1,5 metro, ou de 1,20 metro, ou de 1,30 metro. Então eu posso encaixar todos esses tipos de arara aqui para fazer o meu showroom, minha vitrine, né? As araras ali com as peças que o pessoal vai passar olhando, né? Então eu posso encostar numa parede uma fileira de arara, na outra parede outra fileira de arara, e se sobrar espaço, ainda alguma coisa no meio, né? E aí, Felipe, como é que eu sei se vai sobrar espaço? Bom, 50 centímetros de uma arara colado na parede, 50 centímetros da arara colado na outra parede, e aí no meio sobrou quanto? Se a gente trouxer essa ideia desse ponto de 3 metros de frente, né, a gente descontou 50 de um lado e 50 do outro, descontou 1 metro. Sobrou 2 no meio, né?
De passagem, para as pessoas passarem e ficar confortável, o ideal é ter pelo menos 1 metro, né, de corredor. Se o corredor for menos que 1 metro, as pessoas começam a se esbarrar. Então, se você botar mais uma arara no meio de 50 centímetros, né, você vai estar descontando 1,5, vai ficar 75 centímetros de corredor de um lado e 75 centímetros de corredor do outro. Eu já vi loja operando assim, né? Fica um pouquinho mais apertado, mas emergencialmente, de repente, se você não está conseguindo expor de outro jeito, você pode usar desse jeito, né? Ficaria mais tranquilo se fosse realmente o espaço mais folgado, apenas uma mesa ou um balcão em cima para você estender algumas peças que o cliente está olhando e tal, separar, ficaria mais legal. Mas se precisar, teria esse espaço também para botar araras ali no meio. É importante, na hora que estiver imaginando esse cenário, né, esse design da loja, imaginar a experiência do cliente, igual você trouxe aqui. Se 1 metro já está esbarrando menorzinho ali, o cliente já não vai ficar tão à vontade para escolher a peça. E quanto mais à vontade ele está dentro da sua loja, né, para pesquisar, para pegar, para tentar ali no primeiro momento se sentir na peça, melhor. Então, se está incomodando, já é um sinal de alerta. Eu sei que no início pode ser que precise, né, alugar uma sala menorzinha, mas a gente já tem que pensar na hora de desenhar esse design até nisso. Sim. Né? Então, assim, para eu alugar o ponto, eu já preciso, então, ter em mente o que eu vou colocar lá dentro. Total. Né? Esse é o primeiro ponto. E aí o segundo ponto é a visibilidade. Hoje, com a internet, eu acredito que nesses 2 últimos anos, né, de início de pandemia para cá, isso vai dar uma mudada. O que eu acredito? O que eu vejo? Hoje, antes, para a gente montar uma loja, a gente precisaria estar realmente numa avenida muito movimentada, né, para ter muita visibilidade. Hoje, as pessoas, depois da pandemia, que foram experimentar a venda pela internet, elas viram que não precisa tanto, né, essa característica, porque ela pode atrair as pessoas ali da região dela para qualquer lugar que ela esteja locada, né? Uma sala, é lógico, não precisa ser uma sala ali na beira do bairro, né? Lá no final, onde o acesso seja mais restrito e que não cause muita boa impressão para o cliente. Né? Mas pode ser, não precisa ser naquela avenida que esteja movimentada, pode ser numa avenida paralela, né? Onde até o aluguel dela seja mais barato, mas se você usar o poder da internet para atrair essas pessoas para lá, né, você vai conseguir ter tanta visibilidade quanto se você estivesse na avenida principal. Então, eu vejo que deu essa mudada. Eu acredito que possa ser uma... Essa é uma discussão polêmica, né? A gente tem que analisar ali quanto vale a pena investir para cada questão, e isso depende de cada localidade também, né? E também da facilidade de cada empreendedor, né? Se o empreendedor, assim, é mais que necessário que o empreendedor entenda de mídias sociais e entenda que, seja físico ou digital, ele tem que trabalhar o marketing dele de alguma forma, né? Mas existem interiores, e falando de varejo, que ainda assim o resultado talvez venha mais do físico do que do digital, né? Se a gente pensar em 44, em região polo atacadista, eu super acredito que o digital super vale mais a pena do que uma loja física, né? O que eu vejo na 44 é a 44 virando cada vez mais varejo, né? Um shopping para as pessoas de Goiânia e menos para pessoas de fora, porque as pessoas de fora estão entendendo que dá para comprar à distância e estão cada vez mais seguras em comprar à distância e vendo mais possibilidades de comprar. Eles conhecem mais fornecedores em casa ou na própria loja, rolando uma rede social, né, vendo vídeos no YouTube eventualmente, do que batendo perna na 44. É claro que não é que uma coisa exclui a outra, né? Que tem que ver qual que é o peso que faz mais sentido para o empreendedor, tanto na hora de comprar quanto na hora de vender, né? Tem empreendedor que é tradicional e que vai vir para o polo fazer as compras e tá tudo certo, mas eu acredito que para o atacado essa realidade já chegou mais. Para o varejista, dependendo do local, do interior, e até nas capitais também, eu ainda vejo que existe um apelo para compra física, então um modelo híbrido, né, que combina físico e digital, eu acho que ele é bem positivo hoje. Eu não vejo o físico como um fim.
Né? O que eu trouxe foi a experiência da compra online, a facilidade da atração de novas pessoas. Né? Mas hoje eu não vejo também alguém que tem um comércio físico não ter um online. Total. Ou não usar dessa ferramenta para estar atraindo mais pessoas. Está deixando dinheiro na mesa, às vezes está deixando de até criar uma longevidade para o comércio se não está atacando online. Né? Então, tem que estar no online. É aquela história, se você não é .com, você é ponto fora. É isso aí. Tá fora. Não é que o negócio físico vá acabar, mas a gente precisa trabalhar de forma híbrida. Né? Se você não tem um e-commerce, que não é obrigação, mas você precisa usar as redes sociais para colocar a sua loja em evidência. O WhatsApp, Google Meu Negócio, para negócio local funciona, que é uma beleza. Demais. Quem sabe até um Google Ads ou um Facebook, Instagram. E tem uma atualização do WhatsApp que eu vi que vai sair, essa é fantástica, que você quando monta o catálogo no WhatsApp, você define o segmento. Vai ter como se fosse um Google Shop do WhatsApp. Você vai poder localizar, agora eu ainda não sei de qual forma, as pessoas como se fosse um shopping, né? Essas empresas que estão cadastradas dentro do WhatsApp Business, né? E aí lá vai ter o segmento e eles vão mostrar de alguma forma essa empresa, como se fosse um Google Shop. Uma atualização que vai sair por agora. Muito legal. Então, assim, o WhatsApp não brinca em serviço, o Facebook não brinca em serviço, né? É interessante a gente estar ligado nisso aí, porque isso pode fazer com que a gente saia na frente, né? Consiga conquistar mercados de uma forma mais econômica, clientes de uma forma mais econômica. Então a mídia social está aí para isso. Escolhi o ponto, né? Pode ser que esteja numa rua movimentada ou, dependendo do local, uma rua paralela, né? Já tem ali definido a prévia do meu negócio. Agora é começar realmente a colocar ele em ação. Isso. Qual é o primeiro passo? Registrar a empresa? Antes até no ponto do ponto. A gente tem que falar de uma coisa, que é o seguinte, a gente falou que quantas araras cabem, mas além das araras podem ser colmeias também, né? Que é aquela com madeira e tal. E tem que fazer a conta de quantas roupas vão caber em cada arara. Então é algo para você investigar com o fornecedor de araras ou com o marceneiro que vai fazer as colmeias para você, qual que é o tamanho. Do tamanho das colmeias, quantas roupas vão caber ali, né, nessa loja. Por exemplo, nessa arara aqui eu sei que cabe umas 40 peças de roupa, né? E aí você vai ver com o fornecedor. Eu vou aproveitar e falar de 2 fornecedores aqui de Goiânia que vendem arara, que é a Rede Central do Lojista e a Novo Cenário Expositores. Então temos aí 2 opções, tem mais aqui em Goiânia, mas esses aí eu sei que você pode encontrar no Instagram e fazer orçamentos, chamar eles no WhatsApp, perguntar quantos cabides cabe, tá? E descobrir isso. Porque aí, quando você fizer a conta assim, eu tenho 10 mil, digamos, para botar de estoque. Será que eu ocupo uma sala de 30 metros quadrados? Então você vai pegar, desenhar a sala de 30 metros quadrados, vai desenhar as araras, aqui dá 4 araras de 1,20 desse lado, 4 araras de 1,20 desse outro, aqui no meio eu vou fazer isso e isso. E aí eu consigo expor aqui esses 10 mil, fica uma loja bonita. Pronto, beleza. Né? Esses 10 mil, como é que você vai fazer a conta? Você vai dividir pela faixa de preço de peça que você quer pagar. Eu quero vender peça na faixa de 100 reais, então eu vou comprar peça na faixa de 40 reais. Aí você vai lá, 10 mil dividido por 40, vai dar... Nossa, fiz uma conta difícil agora. Vai dar umas 250 peças. E aí você vai fazer essa conta se vai caber ali nas araras, porque você já tem uma dimensão das araras. Então você vê o planejamento aí, né? A conta que não precisa ser perfeita, mas tem que ser aproximadamente ali algo que vai te dar a ideia se você vai ter um ponto bonito, cheio de peças, ou um ponto que vai ficar logo vazio, porque você tem que pensar também que é o seguinte, você vai vender metade dessas peças. Então o ideal é que ainda fique um pouquinho guardado no depósito. O seu estoque vai ter um pedaço que vai ficar no depósito e um pedaço exposto. Aí vai vendendo o que está exposto, do depósito passa para as araras, né? Não pode vendi metade, chegou no final do mês, só metade das araras tem roupa, né? Fica uma loja não convidativa, né? Então, fazer essas contas aí, essas projeções, esses planos que são bem simples, na verdade, só para você ver se a loja vai ficar bacana, cheia ou não, né?
E não tem nada de errado também você começar com uma loja um pouco vazia, se tem muito movimento ali, você com o tempo você vai conseguir fazer seu estoque aumentar. Mas é algo que eu consideraria, pegar o ponto menor possível nesse caso. É porque você vai estar levando a imagem da sua loja já desde o primeiro momento, né? Então, já que é para começar um negócio físico, já começa com o pé direito ali, tudo organizadinho. Isso. E nessa organização, então vamos voltar lá do ponto. Eu acho que o ponto deu muito ponto. Você já definiria o segmento ou você faria, tem de tudo para todo mundo? E são duas estratégias que a pessoa pode escolher, né? E isso varia também da região, porque tem região que falta tudo, né? E aí as pessoas elas estão mais interessadas em encontrar uma loja que soluciona cada um dos problemas que ela vai ter. Qual o problema? Preciso comprar um presente para dar de presente num aniversário de criança. Preciso comprar uma roupa para ir na igreja. Preciso comprar uma calça para o meu marido que ele está precisando de uma calça. Preciso comprar um presente que um bebezinho vai nascer. Então, assim, no interior, às vezes, a pessoa tem uma loja que é uma referência, onde ela gosta de ser cliente e ela vai lá constantemente e compra tudo para resolver a vida dela ali. Então, no interior, às vezes, faz sentido você ter uma loja que tem bastante variedade. Por outro lado, também existe a possibilidade de você virar uma referência em determinado tipo de produto, né? Interiores um pouco maiores, falando já de 70 mil habitantes, que é onde eu tive as lojas, já cabia ali lojas só de moda fitness, só de moda plus size, só de vestidos, só de bolsas. Então você tinha as lojas assim mais específicas e aí virava assim a loja. Falou em jeans, vai naquela loja ali. Falou em moda plus size, é aquela loja ali. Falou em moda íntima, é aquela loja ali. Então você vira uma referência. O cuidado que tem que ter também quando você vai virar uma loja assim, de um pouco de tudo, é para você ter tão pouca opção de cada coisa, porque você quer atender todos os segmentos, que você termina, a pessoa vai procurar uma calça jeans pro marido lá. Aí, só tenho a calça jeans 42, não tenho a 38. Aí, eu queria um sutiã pra mim, não tem o sutiã vermelho, só tem o sutiã cor da pele. E aí você começa a faltar, porque você não tem variedade dentro daquele tipo de mercadoria. Então, tem que ver também o seu investimento. O seu investimento vai dar para dar profundidade de estoque, o nome técnico, né? Profundidade de estoque para cada segmento desse, ou o seu capital talvez seja melhor empregado em dois nichos ou um nicho, um tipo de segmento mais específico. Então, se o orçamento dela tá mais ajustado ali, tá mais justo, é melhor segmentar. Pegar uma linha, né, de produto que você dê profundidade, que as pessoas cheguem lá, não tem esse tamanho, mas tem esse, não tem essa cor, mas tem aquela. Melhor do que variar. Isso. Né, talvez seja o caminho. E depois você começar a ouvir do mercado, nossa, mas aqui falta uma loja que tenha não sei o que, você podia trazer não sei o que, aí você vai e incrementa mais uma coisinha. Isso. Né? E aí vem da necessidade que vai surgindo, né? Exato. Você vai conversando, vai entendendo e você vai trazendo. E tem uma técnica que é a técnica que chamam de diamante, que você abre primeiro uma variedade um pouco maior e depois você fecha naquele tipo de produto que mais teve saída. Então, por exemplo, eu fiz um pouco disso. Eu quis criar um magazine que tinha muita variedade, então eu comecei com moda feminina, masculina, infantil, bijuterias. Então tinha essas 4 coisas. E aí, com o tempo, eu vi, cara, bijuteria pra mim não tá funcionando. Eu tenho pouca opção, tem uma outra loja que é referência em bijuteria, não vou ganhar dela, quase não sai esse negócio, tá travando aqui meu estoque, não vou trazer mais. Primeira coisa, foi nos primeiros meses da loja eu percebi isso. Depois, infantil. Não tô virando infantil também. Tem alguma loja aí que era melhor, que era referência infantil já também. Cara, tô vendendo mesmo masculino e feminino. Vou focar nesses que eu tô vendendo bem. Então aí fiquei só com feminino e masculino adulto e ponto. Então primeiro eu dei uma abertura maior e depois segmentei. Agora, até em termos do feminino, né, que é amplo pra caramba, o que eu tinha, né? Eu tinha ali principalmente vestido e blusa. E um pouquinho de jeans, não era meu forte. Depois eu tive um tempo, eu tive uma sacada no jeans lá que deu uma melhorada. Mas até assim, moda feminina, você vai ver que vai ter algum tipo de produto, às vezes, que você vai ficar mais forte. Às vezes por conta do fornecedor que você conhece, às vezes por conta da concorrência do seu segmento, você vai priorizando o que sai mais e vai especificando. Entendi.
E então agora a gente já tem uma ideia de como escolher o ponto então assim, o primeiro passo não é nem escolher o ponto, é você ter na mente, em sua mente, desenhado ali mais ou menos o que você pode estar vendendo, né? Isso. Até para você ajustar o ponto ao que você pode ter. Isso. Então você precisa entender o quanto você tem de verba, qual produto que você vai trabalhar, se naquele ponto que você está escolhendo ali, eu acho que algo que é importante a gente entender quem está andando ali. Né? Porque às vezes a rua é muito movimentada, mas é um movimento que as pessoas estão procurando outro tipo de produto, não aquele que você está vendendo. Isso. Né? Pode acontecer. Se você está, por exemplo, aqui em Goiânia, tem ali uma rua movimentadíssima que é a Canaã. O pessoal só vende ferro velho. Você não vai montar uma loja de roupa lá, então tem que entender esse meio, né? Total. Tá próximo ali de outros varejistas que vendem um produto similar ou complementar o canal, né? E é até um ponto para você colher essa visibilidade, né? Às vezes fluxo que já rola fluxo que já está lá, né? Isso, total. Se o pessoal já está ali procurando aquele tipo de segmento, se você coloca, você vai ser mais um para... Tinha uma tal de Rua Pará lá na minha cidade que eu queria, porque eu queria colocar minha loja lá. Eu olhei todas as ruas do centro e eu falei, cara, confecção popular é nessa rua. Essa rua é a referência da cidade para isso. Né? Já tinha até algumas outras lojas lá e tudo mais. Eu quero se for nessa. Se não for nessa, para mim não serve. E aí fiquei lá investigando, demorou até por conta disso. Primeiro encontrei um pontinho bem pequenininho, que o cara começou com um papo de luva e tal, porque ele tinha feito umas benfeitorias, era uma loja que quebrou, né? E aí eu tava até pensando em pagar lá, o cara tava me pedindo, não sei se era 12 mil as coisas que já tinha lá e tal. Eu tava até pensando em talvez fazer esse negócio com o cara. Aí até que surgiu a ideia de uma casa que tava lá para alugar também, que dava pra gente fazer a reforma na frente da casa lá e fazer o galpãozinho. E aí foi um negócio bem melhor essa casa depois que a gente escolheu. Agora, olha como o negócio é interessante, né? Para quem não conhece, eu fui dono dessa loja por 6 natais e depois eu vendi essa loja para um amigo meu. Quando eu vendi essa loja, eu já tinha uma outra loja em um outro lugar. Porque o que aconteceu? O centro da cidade ele foi se deslocando. A cidade era pequena, mas é uma cidade que cresce bastante, que é a cidade de Luiz Eduardo Magalhães. E por quê? Porque tem agronegócio forte lá. Então, e aí foi chegando o quê? Americanas chegou lá e instalou numa outra rua, que eu não sei se era a Rua Pernambuco, uma outra rua que tinha no centro da cidade. Chegou a Lebescu e instalou na frente. Aí depois chegou uma farmácia, não sei qual, instalou lá. Aí veio uma loja de móveis grande e instalou lá nessa rua também. De repente, quando tinha 3 anos de loja, a Rua Pará já não era rua. Morreu. Já estava começando a morrer. E aí eu falei, caramba, eu tenho que botar uma loja lá. E a minha terceira loja que eu botei foi nesse local, né? Nessa região ali. E aí eu vendi essa loja para esse conhecido meu lá da cidade. E ele ficou uns 2 anos com a loja, depois ele desistiu também. Né? Então, por quê? Porque o ponto moveu, né? Saiu dali. E surgiram N lojas de roupa lá do lado da Americanas que não tinha. Né? Surgiram umas 10, 12. Então, eles fizeram a rua movimentada a rua movimentada mudar. E isso é comum, não é só específico da minha cidade. Na cidade de Barreiras, que é do lado, o centro também está se movendo. Era numa região, mudou para outra. Então, assim, isso é um organismo vivo, né? O comércio de uma cidade é um organismo vivo. Dependendo do que está sendo implantado, a menos que seja aquela cidade que realmente as coisas movimentam um pouco mais devagar, né? Tem cidades que são mais lentas em termos de desenvolvimento. E essas cidades até você tem que ver o quanto que faz sentido realmente você estar com o negócio nela. Né? Assim, comércio nela. Se ela é muito devagar, às vezes vale a pena você montar na cidade vizinha. Né? Enfim, tem que fazer essa análise também. Aqui em Goiânia aconteceu, né? Antes o fluxo das confecções de moda era em Campinas, né? E migrou para 44 e quase que foi o inverso agora nessa pandemia, né? Muita gente saindo da 44 voltando para Campinas e acontece. Então o empreendedor precisa estar atento a esse movimento até na hora mesmo de escolher o primeiro ponto, né? Ver se realmente ali
tem esse tempo de... É um vetor de crescimento do centro, tá indo para lá mesmo ou não, né? E às vezes você também tá ciente que você está montando uma loja hoje num lugar que de repente é o melhor lugar que você pode montar hoje, né? Mas amanhã você pode passar essa mesma loja com esse mesmo estoque, com essas mesmas instalações para um outro ponto, né? Ou abrir uma segunda loja. Então, assim, isso é dinâmico e você tem que estar com olhos ali atentos para o que está acontecendo, né? As regiões que são muito disputadas, os pontos pequenos vão embora logo, todo mundo aluga. E o fato de você estar no comércio, já com alguma loja, te possibilita conversar com outros comerciantes, saber como é que está ali a questão de pontos que eventualmente vão vagar, para você não esperar só quando botarem a placa de aluga-se. É importante ter essa relação com outros comerciantes para saber, às vezes, um cara vai desistir do ponto ali, você já pega esse ponto antes até, você já procura saber quem é o dono, pega o celular, já liga. Então tem essa dinâmica, né? Tinha um concorrente meu lá na cidade que ele tinha umas 4 lojas, que ele fazia muito isso. Então quando você pensa que não, surgiu uma loja dele ali, a loja nem vagou, o cara já ocupou, tá em cima. Né? Então assim, ele era muito assim de pontinho pequeno, né? Ele tinha 4 lojas, todas com pontinhos ali pequenos, mas rapaz, super bem localizados, né? Então ele tinha essa estratégia e eu achava super interessante. Acho super interessante, então é algo que pode servir para você também. Escolhi o ponto. A gente já pode agora ir para o próximo passo, né? O ponto ele deu pano para a manga. Mas vamos pensar aqui na sacoleira, né? Naquela pessoa que decidiu, eu vou abrir minha loja agora. Ela vai sair de um movimento, de uma situação onde o investimento maior dela é apenas estoque, né? Uma ou outra coisa ali para agregar valor, mas na grande maioria das situações ela só tem um custo de estoque. Tá? Esse passo a mais agora vai ter um custo. E é um custo fixo que todo mês, faça chuva, faça sol, você tem que estar honrando ali com esses compromissos. Né? Primeiro passo, para eu alugar esse ponto. Né? Existe uma forma ali, eu posso alugar no meu nome, eu já preciso estar me preocupando em criar o meu CNPJ, abrir a minha empresa e já fazer tudo ali de acordo com a lei, né? Não se preocupar com fiscalização. Para abrir o CNPJ você vai precisar ter o ponto primeiro, na verdade. Então você tem que alugar o ponto no seu nome e depois ter um contrato de aluguel ali para abrir né? já ter o seu local ali para abrir o seu CNPJ. A menos que seja um CNPJ que você vai abrir primeiro na sua casa, né? Talvez um MEI, né? Um MEI, e depois você passa para lá, né? Mas o contrato é tranquilo de fazer no nome de pessoa física. Podem ter algumas exigências, né? Tem lugar que vai exigir uma caução, você pagar alguns aluguéis e deixar ali de reserva para quando você sair do ponto, se precisar reformar o ponto, tem aquele dinheiro que você deixou. Se você devolver o ponto do mesmo jeitinho que você pegou, você pega o dinheiro de volta, né? Então isso é uma prática comum do mercado de aluguel de imóveis. Ou você vai precisar de um fiador. Tem lugares que não vão pedir a caução, mas vão pedir um fiador que tem um imóvel na cidade ou que tem um imóvel no estado próprio, né? Tem gente que tem dificuldade na hora de conseguir isso, porque, né, que a pessoa que tem um imóvel quitado para dar de garantia ali, né? Às vezes a pessoa pede um fiador sem ter o imóvel, já facilita um pouco. Ou às vezes a pessoa pede que você pague um seguro. Seguro fiador. Além do aluguel, você paga mais uma taxa de seguro. Então tem que ver ali qual que é a forma que você pode negociar para ficar mais interessante para você. Se você der uma caução, o ruim é que você perde um capital ali que poderia ser seu para uma eventual emergência, para uma reserva, um capital de giro, algo para você comprar estoque, né? Então o ideal é você buscar, se for caução, que seja só uma, né? O que você negocia o mínimo possível nesse sentido. E se for fiador, alguma coisa assim, você buscar alguém que possa te apoiar nesse sentido, né, que também é um desafio. E tudo vai da negociação, tá? Então, causar uma boa impressão, de repente ter um bom nome ali na sua região já, né, ter referências comerciais
lugares onde você trabalhou ou de pessoas que você já fez negócio, para você poder passar referência e dizer assim, ó, eu sou uma pessoa que honra meus compromissos, eu pago as coisas em dia e tudo mais, né, para a pessoa que está alugando ali também querer alugar para você aquele ponto. Agora é tirar o sonho do papel e colocar em prática. E isso tem um custo. E a gente já começou a ver que o primeiro passo é alugar a sala e vai ter um custo, e esse custo já vai entrar no seu giro mensal. Então, a pessoa já precisa até mudar a mentalidade dela, né? Que ela vai ter agora algo ali que ela precisa realmente botar para girar o negócio dele, para estar estruturando. Não é tão simples assim, né? É um compromisso. Mas é algo que pode te trazer a segurança não de vender, mas vai trazer uma segurança para o cliente. Às vezes, né? O cliente hoje ele ainda não está totalmente aberto às compras online. A gente ainda está no meio do caminho. No meio do caminho. Então, assim, a loja física vai te ajudar com a segurança com o cliente, né? Vai te ajudar ali, ainda mais roupa, né? Roupa a pessoa gosta de experimentar, tocar. Sentir. Isso. Então, é um passo importante, é um sonho que vai ter que sair do papel, mas tem um custo, a gente precisa estar preocupado com todos esses custos. E a pergunta inicial é: quanto que eu preciso ter de dinheiro na mão, de capital, para estar iniciando esse meu sonho? Hoje, se eu quero, não sei, vamos colocar aqui, se eu hoje fosse para ganhar 5 mil por mês. 5 mil por mês. Né? Total. Era até meu objetivo quando eu montei minha primeira loja, chegar nos 5 mil por mês. E vamos lá, vamos chegar eu vou dizer qual foi o valor que eu comecei, mas o que eu imaginei foi ter o estoque para vender quanto? 20 mil por mês, pelo menos. 20 mil por mês, porque na minha conta, se eu tivesse como vender 20 mil por mês, eu conseguiria ali ter uns 5 mil que eu ia tirar todo mês daquela loja. Né? Então, esse foi a minha primeira meta. E aí, então, para eu conseguir vender 20 mil, eu sabia que eu tinha que dar uma cobertura, né? Uma cobertura 2 ali de estoque. Então, eu comprei estoque para ter ali 40 mil disponível quando eu inaugurei a loja. Então, eu inaugurei a loja e para comprar, na época eu comecei precificando tudo em 100%, então eu gastei 20 mil de estoque. Então, estava prevendo vender 20 mil por mês para me sobrar 5. Poderia até, dependendo do negócio, vender 20 mil e sobrar 7, sobrar 8, mas eu quis ser mais conservador. Então, vender 20 mil para sobrar 5 ali. Geralmente a margem de lucro de loja de roupa é 30%, 25%, 35%. Então, mais ou menos nessa faixa. E aí, eu comprei então 20 mil de estoque. De instalações, eu investi na faixa de uns 10 mil reais de instalações. Então, eu fiz bastante balcão, arara, fiz de forma econômica, comprei cabides, aquele pretinho mesmo, mais barato. Isso há 8 anos atrás? Em 2012, né, quando eu montei a primeira loja. 10 anos. Uns 10 anos atrás. Talvez as coisas tenham subido um pouco de preço, né? Então tem que dar uma olhada nisso. Mas assim, eu cheguei a comprar coisa demais. Eu tinha tanto cabide que... Não sei, eu estoquei cabide. Nem dava pra botar. Mas é as coisas que a gente não sabe. Uma distribuidora de cabide. Pois é. E aí, então, 10 mil, né? Incluindo ali uma fachadinha que eu fiz de lona, que é a mais barata que dá pra fazer, ou de adesivo, talvez. Também bem barata. E gastei mais uns 10 mil em obra. Porque eu fiz lá... na verdade, eu gastei até um pouquinho mais que 10 mil em obra. Acho que foi uns 20 e poucos mil em obra. O meu objetivo era gastar 40 mil para começar a loja, mas eu terminei gastando uns 55 mil. Mas deixou ela toda organizada, estrutura, toda organizada. Vitrine, né, decoração. E se você pensar num negócio que você gasta 55 mil ou 50 mil, para ficar a conta mais fácil aqui, e você tem a possibilidade de ganhar 5 mil por mês, cara, é um negócio sensacional já. Porque em 10 meses eu vou ter recuperado meu capital. Exato. 10 meses eu já botei tudo de volta do que eu investi e agora eu tenho um negócio que me dá 5 mil por mês. Então, assim, por si só, eu acho que é um negócio fantástico. Quando você acerta no negócio de roupas, ele dá um retorno como poucos negócios dão, né? Então, assim, por isso que eu acredito tanto nesse negócio, para alavancar o empreendedor, o cara que quer empreender, quer um primeiro experimento com empreendedorismo. Eu acho que é um negócio bom. Mas a gente tem que lembrar que existe uma competitividade, né? Que não é
simplesmente abriu e dá Abrir a resultado. porta e os sonhos estão realizados, né? Exato. Tem muito trabalho ainda pela frente. Total. Então, aí montou a estrutura, né? Investiu em decoração. Você acha que 40 mil, 50 mil ali é um valor razoável, se bem que na sua realidade, naquela época para cá, talvez tenha aumentado um pouco. Talvez seja um pouquinho a mais hoje, né? Aí teria que fazer a conta de obra e de instalações, né? A obra também subiu um pouco o preço. Mas aí você tem que fazer a conta. E talvez você não precise tanto de obra quanto eu precisei. Por que eu precisei? Porque eu peguei o ponto que era uma casa lá, então eu gastei muito em obra para fazer o galpão que depois o cara me bateu no aluguel. Né? Então eu tive esse gasto a mais ali nesse sentido. E como eu acertei tanto no ponto, né? E a época também era uma época que ainda não se... embora eu investi também em publicidade desde o começo, né? Em divulgação, mas assim, o próprio ponto físico já dava um resultado bacana, que no primeiro mês a gente já ultrapassou a meta, né, de vender ali os 20, 25 mil, a gente vendeu mais de 30 no primeiro mês, então eu tive que correr para arrumar mais dinheiro, para comprar mais estoque, né, então foi uma coisa muito legal, porque funcionou. Mas assim, nas outras lojas eu já senti que eu já tive que fazer um trabalho de marketing mais firme. Mais forte, né? Então assim, mas não é só esse custo de montar que você precisa se preocupar, né? Isso. Você investiu ali 40 mil, vamos colocar 40 mil para montar uma loja ali que pode te dar 5 mil por mês. Mas a gente entende que no começo um negócio, até ele ser conhecido, ele não te dá esse giro. Ele pode não dar o resultado desde o primeiro mês, que é o mais comum, tá, pessoal? Pode levar 3 meses, pode levar 6 meses para ele começar a chegar ali num ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Quando a receita e a despesa se empatam, né? É claro que você vai fazer o possível para começar o seu negócio já, na linguagem em inglês, né? Break-evado, né? E já vai chegar no break-even, que é ponto de equilíbrio, né? Já desde o primeiro mês, que é quando você já vende o suficiente para pagar as contas, ainda sobra uma coisinha. Você vai fazer o esforço disso como? Escolhendo o melhor ponto possível, né? Fazendo o melhor marketing antes de abrir possível, né? Então ainda tem a despesa aí que eu fiz também de marketing. Na época eu fiz muito rádio, carro de som, né? 10 anos atrás. Panfleto. Panfleto eu não lembro se eu fiz, mas eu fiz rádio, carro de som, basicamente acho que foi isso, no dia assim, botamos bastante carro de som, e aí na segunda loja, na terceira loja já fui influenciador, porque já foi 2013 a terceira loja, foi 2013 ou 2014, já foi influenciador, já foi Facebook, Instagram, já foi outra coisa. Tem aquela faixa lá na frente, né? Em breve. Precisa estar bem. O marketing precisa ser bem forte para o lançamento. Tem que ser um evento, né? O lançamento tem que ser uma coisa que as pessoas falem na cidade, né? Ou do bairro, ali, vai abrir alguma coisa ali que legal, né? Então, qual que é a proposta do negócio e tal. Tá, então, Felipe, assim, no início a gente se preocupa muito em montar a loja, né? Tem esse dinheiro de investimento, de organizar, mas a gente não se preocupa, igual você trouxe. Às vezes a gente pode começar a ter o lucro ali daqui 3, daqui 4, daqui 6 meses, e esse é o normal do mercado. Então, assim, além do dinheiro do investimento, você precisa se preocupar com o capital de giro, né? Quanto que você gasta por mês, quanto que você vai gastar por mês nesse empreendimento, nessa sua loja, e ter uma reserva para você não ficar louco, né, quando for chegando o final do mês, né? Então, o capital de giro é super importante. Eu, inclusive, recomendo geralmente que as pessoas que querem investir no negócio não investam todo o seu dinheiro, né? Felipe, tenho 20 mil para abrir uma loja. Pô, será que você consegue abrir com 10? Deixa esses 10 guardadinhos ali. E aí, se você precisar ao longo do negócio, você pode até botar mais alguma coisa, né? Mas primeiro sente o negócio com metade, porque se o negócio der muito errado, você tem esses 10 mil aí, às vezes, para ou mudar a estratégia, ir para outro ponto, né? Ou, sei lá, vou ter que investir mais em marketing aqui, não sei. Então, tem esse socorro, né? Essa reservinha. E o capital de giro, o que é? É o capital que você precisa para girar o seu negócio ali 1 mês, 2 meses. Então, assumir um aluguel de R$ 1.500, R$ 2.000, né?
E tem mais uma vendedora, de repente você começou já com uma vendedora que é mais 2.000, aí tem aqui 4.000 de custo, né, mais luz, isso, aquilo, outro, marketing e tal, vai, 5.000 ali, que você tem que ter guardadinho para 3 meses de loja, você ter aqueles 15.000 ali para passar esses 3 meses, caso sejam meses ruins, você tá com as contas, ufa, não vou me descabelar porque tô aqui tranquilo ainda que ainda tenho essa grana para pagar essas despesas. Exato. Então até às vezes você pegar o jeito de alguma coisa que você não previu, que aconteceu, né, uma situação, um contratempo, alguma coisa, você vai se ajustando, vai aprendendo com o negócio ali, mas você tem essa reservinha e te segura nesse sentido. E ainda tem uma outra questão, se você vender a prazo, ou nem se você vender a prazo, se você vender no cartão, né, talvez você não queira antecipar, né? Felipe, tô sem grana, vou querer antecipar, né? Eu não sabia direito como é que funcionava isso quando eu abri a loja e eu preferi não antecipar, né? Então, o que eu vendi no cartão, que na verdade na época era até uma faixa pequena, que era 20% das vendas, 80% mais 20% no débito, que cai no outro dia, e os outros 50% era no dinheiro mesmo, que era uma loja mais pegada popular. Mas esses 25% do cartão de crédito, né, você leva pelo menos 30 dias para receber. Então, cadê o dinheiro, né? Beleza, eu vendi 30.000, mas teve uma parte que só dava para receber depois, né? E se você escolhe antecipar, tudo bem, você antecipa, só que você paga a taxa lá por antecipação. Então, você vai perder um pedaço do seu lucro, né? Então, dá para fazer na emergência, mas é algo que se der para evitar, para você manter seu lucro maior, vale a pena evitar também. Esse é um custo variável, né? A gente tem também, eu acredito que montou a loja, você precisa ter todos os seus custos anotados. Eu acho que quando está visível ali, fica mais fácil de você gerenciar. Acho não, tenho certeza, né? Então, se você anota todos os custos, os seus custos fixos são o quê? Contador, que você vai precisar ter, né? Você vai ter as suas despesas lá de impostos, você tem água, você tem luz, você tem internet, você tem telefone, você tem o aluguel, então tudo isso tem que estar descrito. Somou tudo ali, é o seu custo fixo. Esse capital de giro é para uma eventual algo que deu errado, você não conseguiu, através das vendas, pagar essas contas, o seu capital de giro está ali para te socorrer. Então, é a sua reserva de segurança. Né? E problemas acontecem, não tem como. A gente tem que estar prevenido financeiramente ali para sustentar esses problemas, para a gente não ficar desesperado. Não, né? Montar um negócio que em um mês ou dois vai ter que fechar porque não tem dinheiro. Né? E não montar um negócio para não te dar dor de cabeça, né? Tem que dar satisfação. Né? Se eu não me engano, a razão principal porque os negócios fechavam, numa pesquisa que eu vi já tem um tempo, não sei se ainda é isso, mas do Sebrae, dizia que é por conta de falta de fluxo de caixa, né? Falta de fluxo de caixa é dinheiro, né, gente? É a mesma coisa, dinheiro. Falta de dinheiro. Na verdade, assim, até tava vendendo bem, mas não teve o dinheiro para pagar o aluguel 3 meses seguidos, aí desorganizou, ou não pagou alguma outra coisa e tal, não sei, quando viu, tava preso numa sinuca que não conseguia comprar mais, e aí, sei lá, aconteceu alguma coisa. Então, vendeu, mas vendeu para receber não sei quando, aí quando antecipava não dava certo, sabe? Então, capital de giro, isso é muito importante, que isso é a razão, né, o fluxo de caixa, capital de giro, qualquer nome que você queira dar para dinheiro, para pagar as contas, é algo que você precisa cuidar para não deixar o seu negócio morrer antes de nascer direito, né? Acabou de nascer, já vai. Então, e tem um tempo para madurar, não tem como, né? Até o mercado descobrir quem é você e você se acertar ali leva um tempo. É legal você criar uns 3 cenários, assim, quando você estiver prevendo, né? Um cenário assim, beleza, eu quero chegar nesse aqui. Chegar já no primeiro mês vendendo 20.000, vai me sobrar 5, tá tudo pago, as contas estão todo em dia, abri no primeiro mês, já estou lucrando, estou sossegado. Né? Mesmo que eu antecipe aqui um pedaço do cartão, eu ainda estou lucrando esses 5.000 aqui, tá maravilhoso, beleza, esse aqui é o meu cenário número 1. Cenário número 2, não vendi 20, vendi só 15, né? Bom, com 15, como é que fica? Bom, com 15 já sobra só 2, né? Que, bom, tá sobrando alguma coisa ainda, beleza, e 10, se eu vender só 10, a 10 paga as contas, não sobra nada, né? E ainda fica uma coisinha ali para frente, né? Então você tem que ter ali uns 3 cenários, né,
talvez até ainda pior, não sei. E aí, com base em que você vai adivinhar? Mas, Felipe, será quanto que eu vou vender nesse lugar? Não sei. Vai para uma previsão um pouco mais pessimista, que geralmente, se vier a mais, é lucro. Foi o que eu fiz. Eu fui com uma pessimista lá, esperava 20 mil, veio a mais, maravilhoso, comemoração, né? Imagina se eu estivesse esperando 35, veio 30. Pô, velho, não bati a meta, que triste, meu negócio vai dar errado. Ó. Então, né? Então, tudo é questão de perspectiva, de ponto de vista, né? E você pode conversar com seus vizinhos também, né? Pô, quanto é que será que um vizinho seu vende num dia bom? Conversa com a vendedora. Às vezes você descobre isso, né? Não é tão simples. Às vezes alguém diz pra você. Diz. Ou uma época eu falava que eu pensava em contar sacolas. Você fica lá de espião o dia inteiro, você conta quantas sacolas tem, e aí você vê o pedido médio que sai daquela loja lá e você já sabe, aquele ali vende 1.000 por dia. Então, 25, se eu botar um vizinho dele ali do mesmo tamanho, com a mesma pegada, eu vou vender. Né? 25, 30. Mas às vezes também a gente não pode se basear nesse movimento ali do concorrente, né? Porque você ainda vai precisar criar o seu movimento. Vai precisar criar o seu movimento. Né? E aí eu acho que a estreia da loja ali, né? O lançamento da loja, o dia de todo mundo conhecer, ele é muito importante nisso, né? Nessa jornada, né? Já marca ali o início de como é que vai ser o negócio. Tem que ter inauguração. E essa inauguração tem que ser barulhenta, para todo mundo lembrar de você, e aí dali para frente o mercado já sabe que você existe. Exatamente. Né? Então tem que ter um marketing pré-inauguração. E aí você começou com carro de som? Carro de som e rádio. Um mês antes, né? Já estava lá, rádio, carro de som, já tinha um ponto, estava ajustando o ponto, enquanto isso, marketing. Comendo lá, né? E quando abriu também era refrigerante para todo mundo de graça dentro da loja, né? Mas tem que ter um chama, né? Tem que ter algo ali diferente, né? Tem que ter. Às vezes um pula-pula ali, né? Dia das crianças a gente colocava o pula-pula. Assim, eventos durante o ano tem que ter, né? Tava proibido o evento, agora já pode de novo. Então vamos fazer igual o Armazém Paraíba aí, que faz 3 aniversários por ano, né? Sempre, aniversário da Armazém Paraíba, agora tudo com desconto. Essa loja faz 3 aniversários no ano. Deve ser da sede, da filial, né? Então, assim... É o aniversário do dono. Mas o marketing hoje, ele ficou até mais acessível. Tem, lógico, as opções mais tradicionais, que é a rádio, o carro de som, e a gente pode usar a internet também para divulgar ali na sua região. Você pode fechar o ciclo e colocar as pessoas para te verem antes mesmo de você abrir a sua loja todos os dias, né? Verem você, verem as suas roupas, né? Então, você pode criar um conteúdo, um vídeo amador ali mostrando o dia a dia da abertura da loja, né? Uns passos antes de abrir. Você pode fazer alguma imagem com as peças que já chegaram, ou até usar as fotos dos fornecedores. E não só publicar, como impulsionar localmente, que é bem simples de fazer. Bem simples. Eu acho que a gente vai trazer mais desse conteúdo aí em outros podcasts, né? Já temos conteúdos, alguns podcasts que nós falamos especificamente disso, né? De como vender mais, usando o poder da internet. E o lançamento, ele é essencial para ter essa divulgação. Mas a gente pode trazer mais dicas num segundo podcast sobre esse conteúdo, né? Se você gostou, se você aprendeu alguma coisa com esse podcast, deixa seu comentário. E se você tem ainda mais alguma dúvida sobre esse tema, deixa aí também pra gente... É importante, né? Falar mais desse assunto, né? Deixa aqui nos comentários o que você quer saber, né? Quais são as suas dúvidas de como montar um negócio, que a gente vai trazer isso no nosso próximo episódio. É isso aí. Quem sabe como montar uma loja virtual, como montar uma loja virtual local, como montar um negócio que é loja virtual e loja física ao mesmo tempo. Isso, nós vamos falar muito disso. Hoje a gente falou mais do ponto que era o ponto. Nós vamos trazer todos os passos, né, de como montar o seu negócio físico hoje, e aproveitar aí que o mercado está aquecendo novamente, que está vindo com tudo, e se você tem esse sonho de abrir uma loja física, a gente está aqui para te trazer essas dicas. Obrigado por terem ficado até aqui. A gente vai ficando nessa. Um grande abraço para todos. Valeu, Júnior. É isso aí. Abraço, gente. Tamo, Júnior. Até a próxima. Tamo, Júnior. Tamo junto.